Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida nuevamente. Estamos en el segundo día de este congreso de activismo urbano. Vamos a arrancar con la presentación de Karina y a continuación ella va a dar su conferencia. Bueno, Karina Guedes, por Arquitectura en la Periferia, es una iniciativa sin fines de lucro que reúne y empodera a mujeres para que renueven y construyan sus propias casas de manera independiente. El proyecto tiene como objetivo mejorar la permanencia de las mujeres de la periferia a través de un proceso en el que se presentan prácticas y técnicas de proyecto y planificación de obras, recibiendo microfinanciamiento para que puedan realizar las reformas de sus viviendas con autonomía y sin desperdicios. Más que ofrecer un producto, el proyecto trata de favorecer la autonomía de cada participante, ampliando su capacidad de análisis, discusión, prospección, planificación y cooperación. En definitiva, redundando en un aumento de la autoestima y la confianza. Este proyecto inició en 2013 durante la investigación de maestría de la arquitecta Karina Guedes en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Federal de Minas Gerais, en la que el objetivo era comprender por qué la arquitectura es una profesión aún muy restringida a atender demandas de las clases sociales más privilegiadas y trata de desarrollar una metodología de trabajo que permita atender demandas de mejores viviendas a personas que generalmente construyen sus propias casas sin acceder a este tipo de servicios. Así que en 2018 se formalizó con la Fundación IAMI, Instituto de la Mujer y la Innovación, institución sin fines de lucro. Le damos la bienvenida a Karina y le damos la palabra. Disculpen, para recordarles que Karina es de Brasil, así que va a estar hablando en su idioma natal, el portugués. Así que bueno, vamos a hacer una pausada transición para comprenderle, que seguramente, bueno, es un idioma muy parecido al nuestro, vamos a poder llevarlo adelante. Gracias. Oi, muitas graças. Primeiro, pedir desculpa por não falar espanhol. Eu estou muito feliz de estar aqui, muito triste de não falar espanhol, mas espero que vocês me entendam. Qualquer coisa pode me interromper. Bom, eu vou falar aqui do projeto Arquitetura na Periferia. É um trabalho que a gente faz em Belo Horizonte e a gente atua principalmente com casas, com melhoria de casas. A gente entende que a casa ela é muito mais do que o espaço construído. A casa ela é acesso a direitos, principalmente para mulheres periféricas que precisam do endereço para colocar o seu filho na escola, para acessar a saúde. E diz muito também do próprio bem-estar e autoestima de quem está ali vivendo esse espaço. E, principalmente, a casa, para a gente, né, na nossa visão, não é mercadoria. Um outro pilar da nossa atuação é o compartilhamento do conhecimento. Desde quando começou, a ideia nunca foi oferecer um produto, né, um projeto de arquitetura. O processo é o que importa mais assim, para a gente foca muito nessa questão do processo de planejamento, no processo de aprendizado que acontece antes de gerar porventura, esse produto final que seria uma planta ou um projeto. Então a gente, né, troca conhecimento, saberes e faz também algumas oficinas, talheres com as mulheres para que elas aprendam todas as etapas do planejamento. E a questão da autonomia, que também é um pilar para a nossa atuação. A gente atua sempre pensando em formas das mulheres conseguirem se tornar mais independentes, até da gente, né? A gente quer, quando a gente acabar o trabalho com elas, que elas estejam bem melhores, sem a gente, inclusive. Não criar vínculos de dependência. Então, o projeto, né, nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, estado de Minas Gerais. Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais, no Brasil.
O Brasil é um país com um contexto de grande desigualdade social, uma das maiores concentrações de renda do mundo, onde o racismo estrutural mata pessoas todos os dias, o machismo e o modo de produção capitalista que todos nós estamos aí submetidos. Aqui já é o mapa de Belo Horizonte, só para mostrar que quando a gente fala, né, arquitetura na periferia, realmente está ali nos limites da cidade, os lugares que a gente está atuando hoje. Ali de roxo é a área planejada da cidade de Belo Horizonte, né? E a gente hoje atua nessas 3 localidades de forma recorrente, né, há mais de 5 anos, na Dandara desde 2013. E são também localidades que tiveram a participação de arquitetos desde o início, né? São ocupações urbanas organizadas por movimentos sociais. E, inclusive, eu entrei nesse campo quando eu estava no mestrado na universidade e fui fazer um projeto de loteamento de uma dessas ocupações, que é essa foto aí de 2013, que é numa ocupação que chama Eliana Silva do MLB, que é o Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas, que tem essa frase que eu acho bem representativa, que fala que se viver, enquanto viver for um privilégio, ocupar é um direito. Então, isso é uma foto da ocupação Dandara, que é um outro lugar que a gente atua, aquele lá em cima é uma ocupação um pouco maior, tem cerca de 3 mil famílias. As outras, acho que a Eliana Silva é cerca de 250, 300 famílias, e a Paulo Freire já é bem menorzinha, deve ter umas 120 por aí. Então, né, é um contexto de luta pelo direito de morar, né? E para contextualizar um pouco melhor também esse ambiente, né, que eu fui entrando e que eu fui percebendo várias coisas, assim, né? Na Eliana Silva, por exemplo, essa é a primeira construção de tijolo, a primeira construção permanente, né, da ocupação foi uma creche, que está certo esse nome, guarderia comunitária, para as crianças pequenas. Gente, eu traduzi tudo no Google. Se tiver coisa muito errada, me desculpem. Então, porque, né, tinha essa preocupação das crianças que estavam lá e elas precisavam ser cuidadas, né? Precisavam de um lugar. Então, foi o primeiro lugar construído. Hoje ela acolhe crianças não só da Eliana Silva, mas do entorno. Então, ela se tornou uma creche comunitária gerida pelas mulheres da ocupação. Inclusive, na pandemia, foi um ponto de apoio, de receber doações e cestas. Teve também o envolvimento da universidade com o projeto, campanhas, né, de arrecadação. Esse aí é o campo de futebol comunitário da ocupação Paulo Freire, que é a menorzinha, que as crianças também utilizam bastante. E aqui tem uma horta comunitária na ocupação Paulo Freire também, que está sendo tocada também por mulheres. E na Dandara tem esse projeto que chama Aura da Luta, que foi desenvolvido pela Luciana, que foi participante do primeiro grupo nosso, quando eu estava no mestrado ainda. Ela disponibilizou um pedaço da casa dela para acolher mulheres que passam por violência ou passaram por violência em diversas atividades. Então, assim, não sei se perceberam, mas todos esses exemplos têm em comum o protagonismo das mulheres, né, no espaço e como que isso reverbera para toda a comunidade, né? Então, a gente atua com casas autoproduzidas. Aqui eu trago um trecho do texto da Silke Cap, que foi a minha orientadora no meu projeto de pesquisa quando eu comecei, dizendo dessa questão que, eu não sei aqui, mas no Brasil
as casas autoproduzidas, elas são deslegitimadas, né? Eles falam que são ilegais, né? Que precárias, subnormais, mas na verdade elas é que sustentam todo o desenvolvimento e a urbanização no Brasil e em outras partes do mundo. Então, e no nosso contexto, né, a gente trabalha desde casas que ainda são provisórias, que não tem nenhuma construção permanente, casas que já foram erguidas, mas precisam ainda de todos os acabamentos, casas que às vezes estão em obra, a mulher está em obra e entra no projeto, às vezes com uma demanda urgente, ou casas que já estão precisando mais de um acabamento, assim, né? Aqui no caso era uma mulher gestante que precisava arrumar um quarto para o filho que ia nascer. Como começou no meu mestrado, né, eu tive ali uma pesquisa por trás, então assim, tem um certo embasamento teórico de onde que esse trabalho saiu. Eu não vou ficar explicando muito aqui, porque acho que eu nem ia conseguir, mas eu vim, muitos dos textos do Sérgio Ferro, que é um arquiteto brasileiro, que foi exilado, mora na França há muitos anos, que traz essa questão, né, que o arquiteto antes ele era só mais um trabalhador no canteiro de obras. A partir do momento que ele sai do canteiro de obras, ele passa a vir também de uma classe social cada vez mais privilegiada e se diferenciar socialmente também das pessoas que são as pessoas que constroem. E o grupo de pesquisa lá da Silk, que chama Morar de Outras Maneiras, também tem uma produção teórica, né, acerca do tema, e elas, na época, desenvolveram um artigo que tentava identificar os tipos de atuação mais comum de arquitetos, né, no Brasil quando se tratava de demandas sociais. Uma visão crítica, né, dessa atuação, e aí elas classificaram em 3 tipos, a primeira sendo a atuação tecnocrática, que é o arquiteto como um funcionário, né, do público. Ele não tem nenhuma autonomia, ele está ali para cumprir um calendário, para cumprir um orçamento, então totalmente, né, engessado. A atuação missionária, que é essa, né, que a gente às vezes chega no lugar achando que vai trazer a solução, que vai ajudar as pessoas, que as pessoas precisam de ajuda e você vai salvá-las, né, no sentido dos missionários da igreja. E uma atuação artística que teve uma época que estava acontecendo muito lá no Brasil, de obras, grandes obras em comunidades, em favelas, mas que na verdade diziam muito mais do próprio arquiteto e do nome dele ali naquela obra do que aquela comunidade precisava ou queria. E aí elas chegaram à conclusão que nessas 3 atuações as demandas, as respostas oferecidas pelos arquitetos eram normalmente diferentes das demandas reais naqueles lugares. Então, a gente partiu disso para tentar propor alguma coisa diferente, né? Uma atuação que não fosse nenhum desse tipo. E para mim isso fez muito sentido quando eu comecei a pesquisa e uma moradora falou comigo lá, você é arquiteto, eu tenho um projeto da minha casa, um arquiteto veio aqui, fez um projeto, eu achei que ficou muito lindo, projeto incrível, não, muito legal. E aí eu fiquei muito curiosa para ir lá ver a casa dela e ela falou que ela não fez, que ela não construiu. E no fim ela falou, aí eu falei, por quê? Né? Ela disse que era muito bom, mas não era para ela. Então aí tá essa questão, né? O que adianta a gente trabalhar e fazer uma coisa que a pessoa não vai usar, ou não se sente parte disso, né? Tem, né, essa questão do direito à moradia e da assessoria técnica. Eu não sei se aqui usa esse termo, né, assessoria técnica, para esse tipo de atuação, mas é uma coisa que vem de muito tempo, né, da luta, dos movimentos sociais.
por políticas públicas, né, que resolvam o déficit habitacional brasileiro. E a gente, hoje, então, a gente, né, vem colhendo, né, muito de toda essa luta que já foi feita, e também, né, para mostrar muito que a necessidade disso e a capacidade que a gente tem de transformar isso em política pública. Então, a nossa atuação, né, o que a gente acredita na nossa atuação? Que é um direito cidadão que se estende a todos, né, esse acesso a esse tipo de serviço, que o acesso deve ser simplificado, né, as políticas, as poucas que existem no Brasil, são muito difíceis de serem acessadas pelas pessoas que mais precisam. Então, a gente tenta fazer de uma forma que seja acessível, não tenha burocracias, métodos flexíveis, né, que atendam à realidade daquelas pessoas, uma escuta muito, né, a escuta é muito importante, né, escutar primeiro antes de trazer soluções, e mudar essa relação, né, do profissional-cliente para uma relação mais de colaboração, né, de facilitação. E essa questão dos processos serem mais voltados para ganhos de autonomia e não de dependência. Vocês estão entendendo? Estou todo mundo tão quietinho. Então, assim, a nossa assessoria técnica, né, o que é? A gente repensou a prática, né, pegou ali a prática habitual, né, do escritório de arquitetura e mudamos algumas coisas, né? Por exemplo, a gente trabalha só com pequenos grupos, a gente não faz atendimento individual, a gente desenvolve laços de confiança com essas mulheres, assim, entre elas e com a gente, justamente para não ter que ter aquela burocracia de contrato, né, de inscrição, de processo, de análise. É um processo aberto, né, de projeto, de planejamento. A gente não tem o foco de entregar um projeto executivo. Não é, assim, apesar de que muitas das vezes a gente entrega, mas a gente sabe que aquilo ali é só uma etapa do processo e aquilo ali vai ser uma ferramenta para ela, não um produto que ela vai sacralizar e colocar na gaveta. E ter que se adaptar, né? A gente se adapta o tempo todo, as realidades mudam, são muito dinâmicas. Não adianta também, eu vou apresentar aqui o método, mas ele é fluido, né? A gente muda ele o tempo todo. Mas assim, a cara dele, mais ou menos, a gente divide dessa forma, assim, a gente tem uma etapa de mobilização, que é formar esses pequenos grupos de mulheres, a etapa de planejamento, que é essa etapa mais longa, que é todo o processo, né, de desenvolvimento desses projetos, e o acompanhamento, que é a partir do momento que começam as obras. Então, na mobilização, são rodas de conversa aí mesmo na comunidade, sentar, tomar um café, conversar, explicar o projeto, ver quem tem interesse. E a gente normalmente tem interface com os movimentos, né, que já existem, os projetos que já existem nas localidades. Aí, quando a gente forma o grupo, né, esses grupos têm em média 5 mulheres, a gente faz isso no início do ano. A gente começa a fazer encontros semanais com elas, e aí começa desde o começo, né? A gente precisa de um levantamento, então vamos fazer o levantamento das casas. Elas aprendem a medir, aprendem a desenhar, a ler uma planta de arquitetura. Elas apresentam esse projeto, esse levantamento, entendem? O desenho da casa como ela apresentam para o grupo. E dessa forma a gente consegue conhecer a casa delas pelo olhar delas. Até esse momento a gente não foi até a casa delas. A ideia é que elas sejam as protagonistas. Então elas vão trazer para a gente o que precisa ser feito na casa, o que elas pensam que são os maiores problemas da casa, antes da gente ir lá com o nosso olhar crítico, técnico, avaliar. E é legal que esse formato de apresentação é que elas conversam entre si, né? Uma fala da casa da outra, elas começam ali a formar esses laços e a se sentirem mais confiantes de
opinar, né, e de perguntar, tentar entender os espaços. A gente faz também as oficinas de escala. A ideia é que o desenho delas vá se tornando cada vez mais parecido com o desenho formal, né, de arquitetura. Então elas fazem essa oficina de escala. Essa foto eu gosto, que ela é muito engraçada, que a Romênia, elas ficam reclamando, né, que é chato passar para o papel milimetrado. Ninguém faz isso mais, né? Mas aí no final, assim, depois daquele trabalho todo, assim, contando casinha, na hora que ela fechou, que uma parede encontrou com a outra no final, ela ficou muito feliz. Ela falou, ó, ela nem esperava que isso ia acontecer. E aí, assim, essas mudanças de chave na cabeça mesmo, assim, que você vai vendo acontecendo. Aqui é um exemplo, né, dessa tentativa nossa, né, o primeiro, não está dando para ver, o projeto, o desenho do meio é no papel milimetrado, então o primeiro desenho foi feito à mão livre, aí elas vão, passam o papel milimetrado e por fim o desenho no AutoCAD. Então a gente faz conversas também de discussão de projetos, sempre no grupo, nesses encontros que a gente faz. Depois que elas desenham o levantamento, elas desenham também já o projeto, o que elas querem mudar, o que elas pensavam de mudar, se vai ter outro andar, se vai ter mais um cômodo, se vai mudar uma porta, uma janela. E depois a gente faz também essa atividade com as peças de móveis, de mobiliário, para tentar também trazer para elas essa questão da dimensão do espaço, né? Porque na planta ainda é muito abstrato, né? Então elas conseguem enxergar ali o que cabe, o que dá para mudar. Isso é legal, que muitas vezes elas percebem que alguns problemas podem ser resolvidos sem gastar dinheiro, né? Às vezes mudando as coisas de lugar. A gente começou a usar também o jogo da maquete, que aí é uma maquete minha mesmo, que elas montam assim. Isso também foi desenvolvido pelo grupo MON, o grupo Morar de Outras Maneiras, grupo de pesquisa da UFMG. Tudo nesse sentido de dar essa autonomia, né, de dar esses ganhos de autonomia para que elas consigam ir desenvolvendo esse projeto e sendo donas deles, né? A gente traz também a questão das oficinas de finanças pessoais, porque tem essa grande questão. A obra é cara, né? A obra é muito cara, então é preciso que elas entendam o que elas precisam fazer para conseguir realizar aquilo. 100% das mulheres que já participaram do projeto nunca tinham feito um planejamento financeiro, né? Então, se ela nunca tinha parado para ver o que ela ganha, o que ela gasta, porque nunca tem, né? Assim, a gente, no português, a gente fala matar um leão por dia. Não sei se faz sentido aqui. Mas é isso, é sempre um problema, sempre um problema. Então, quando elas param para ver como que está a coisa, o que ela precisa fazer, teve casos de mulheres que perceberam que estavam gastando para trabalhar, né? Ela era vendedora, o transporte estava mais caro do que o que ela ganhava lá na feira que ela ia vender, por exemplo. Então, assim, para ela conseguir ir se organizando, assim, também. A gente segue com as oficinas de planejamento, que envolve as oficinas de cálculo de materiais. Então, para isso, elas têm que aprender o que é metro quadrado, o que é volume, como que calcula a quantidade de material, enfim. A gente fez também um jogo do banco comunitário, que aí a ideia é trazer também a questão dos gastos que envolvem não só as obras delas, mas as oficinas, porque no final a gente tem também oficinas de construção, que elas aprendem a pôr a mão na massa. Então tudo envolve gastos, né? Tudo tem que comprar material, tem que ter ferramenta. Então é uma coisa assim, para elas irem discutindo entre elas o que vai dar para ser feito com a verba que tem. E aí é isso. Por fim, tem as oficinas de construção, que inclusive entrou no projeto pela sugestão das meninas que participaram do primeiro grupo. Elas falaram, legal, a gente está aqui planejando e tal, mas se a gente conseguir fazer, a gente vai economizar. Então, eu levei a Seni, que é a mestre de obras,
para ensinar, e ela até hoje está ensinando as mulheres no projeto a construir. E aí elas começam, né, compra de material, e começam as obras. E as obras, elas acontecem de diversas formas, né? Cada uma faz o seu planejamento de acordo com a sua realidade. Então, tem mulheres que fazem mutirão. Conhecem esse termo? Mutirão? Quando juntam uma galera, junta pessoas, amigos, famílias para fazer a obra. Ou ela mesma faz, ou ela junta com a colega do grupo, ou com a vizinha e faz. Então, cada mulher vai fazer do jeito que ela conseguir. A gente tenta, como eu fui falando um pouco, assim, a gente sempre trabalha esse método pensando o que a gente pode trazer que vai ajudar as meninas a entenderem a atividade que a gente está propondo. Então, a gente chama isso de interfaces ou ferramentas, né? Então, são desde essas pecinhas de mobiliário, aquela diagrama ali estrutural para tentar explicar um pouco como que funciona a estrutura da casa, cartinhas, pecinhas, bloquinhos, enfim, tudo isso para que elas precisem menos da gente ali explicando o que tem que ser feito, né? A gente desenvolveu também uma ferramentoteca, que é como se fosse uma biblioteca, mas de ferramentas, porque a gente percebeu que era um outro problema para as mulheres, né, para elas conseguirem resolver, fazer as obras, elas tinham que pedir ferramenta emprestada para um homem, normalmente. Então, tem lá essas ferramentas que elas podem pegar emprestado e que as outras pessoas também da comunidade também podem pegar a um preço simbólico para a manutenção da ferramentoteca, e elas não precisam pagar. E a gente tem tentado também ampliar, né, a nossa equipe no sentido de ter pessoas de áreas diferentes. Então, hoje a gente tem não só arquitetas, hoje a gente tem psicólogas, assistentes sociais, engenheiras, pessoas da comunicação, para atividades diversas, desde atividades, né, coletivas ao atendimento psicológico individual, gratuito para as mulheres. E a gente busca também outras formas de construir, né? Assim, às vezes sempre me perguntam, porque eu vejo as nossas fotos, muito tijolo, cimento, e é isso, né? Assim, é o que as pessoas usam, é o que tem à disposição ali no depósito, é o que é mais barato, mas assim, a gente acredita que essas outras técnicas, né, e tecnologias, elas podem ser apresentadas desde que venham com essa questão do conhecimento, né, de como fazer, como que é feito, por quê. E aí foi um projeto que a gente fez, né, de construção, técnica de construção em bambu, foi bem legal com elas. A gente tem desenvolvido também cursos de formação para mulheres que querem trabalhar na construção civil. Esse também é um grande problema para a maioria delas, assim, trazem esses relatos, né, de que não tem pessoas de confiança, enfim, para fazer, tem mulheres que têm interesse. Que eu trouxe uma linha do tempo da nossa atuação também para contextualizar, assim, né, como que isso foi acontecendo. Começou em 2013 com o mestrado. Em 2015 eu entrei para uma instituição sem fins lucrativos que chama Arquitetas Sem Fronteiras, lá de BH, e aí a gente conseguiu financiamento para continuar o projeto. E aí, em 2018, foi que a gente se formalizou com uma instituição sem fins lucrativos, que é o IAMI. Então, hoje a gente capta recursos através dessa instituição. E assim, teve a pandemia, assim, em 2019 o projeto estava crescendo muito, a gente tinha ido para outras cidades, outros estados. E aí a pandemia veio, só que a gente não parou. Eu acho isso muito legal hoje, vendo assim para trás, a gente simplesmente nem pensou que a gente iria parar, a gente continuou fazendo de forma remota, celular, WhatsApp. Foi uma fase que as meninas acabaram que fizeram muita obra também, que as vizinhas, né, ficou muito ali entre as vizinhas, uma ajudando a outra. E agora, né, em 2021, 2022, essa retomada. Vou contar agora assim, alguns casos desses processos, né, que acontecem lá. Aqui a Simone, ela
morava na casa dela, que tinha 2 cômodos. Isso aqui é o desenho que ela fez, né, o levantamento. Era a cozinha, sala e aqui o quarto dela e da filha. E ela tinha recém-separado. O ex-marido tinha começado a construir um banheiro aqui, que ela também não entendia, porque que era fora da casa, que era longe da casa. E ela vivia sem banheiro. E ela, no início, a gente perguntava: o que você quer fazer? Aí ela falava: eu quero bater laje. Bater laje é cobrir o terreno todo com uma estrutura de concreto. E aí mas por quê? Ah, não sei, é porque é assim que as pessoas fazem. E aí, com, né, as conversas, os processos do grupo, as mulheres do grupo também incentivando muito ela, assim, né, a gente acabou fazendo as oficinas de construção. E parou. Na casa dela, parou de funcionar aqui. Se quiser passar. E aí construiu o banheiro, e quando ela viu esse banheiro sendo, né, levantado, ela mesma não conseguiu nem esperar mais, porque o processo, né, de construção coletiva ele é mais lento, então ela mesma contratou uma pessoa e terminou o banheiro. Pode, por que parou, hein? Então aqui é só uma foto, né? A gente começou desde a fundação, e aí depois ela construiu, e depois ela foi fazendo outras coisas. O quarto, mudou a janela, enfim. Agora voltou. E a Simone, ela traz muito essa questão da autoestima, né? Depois eu fui perceber que quando ela falava que queria bater laje, queria cobrir o terreno, que era isso que as pessoas faziam, é porque ela não se via capaz de fazer o banheiro, de construir o banheiro. Era essa questão da mudança de chave, né? De entender que você pode, você simplesmente não teve acesso ali àquele conhecimento, enfim, escutou a vida inteira que você não ia ser capaz. A Carla, essa que está aqui no meio, hoje ela trabalha com construção civil, ela é diretora no projeto também. Eu gosto muito dessa fala, que ela fala que trouxe liberdade para ela, então essa sensação de não precisar depender dos outros. Ela e a Fabíola, que é vizinha dela, fizeram muita coisa na pandemia, assim, as fotos elas mandam assim, pra gente, inclusive totalmente zero segurança ali, mas elas estão felizes construindo ali o banheiro. E aí elas, né, é um processo, é isso, assim, aqui é esse aqui já é a Fabíola, quando ela entrou no projeto, depois ela rebocou, colocou acabamento. Aqui ela participou de uma oficina que era de uma técnica construtiva de bioarquitetura, que é uma técnica que é um acabamento feito de terra impermeável. E aí ela foi chamada para fazer, pelas meninas, né, que fizeram a oficina, para fazer também uma pintura de terra. Aí ela aprendeu e fez isso lá na casa dela, fez o acabamento da bancada com essa pintura de terra e depois ela pôs o piso. Então ela foi fazendo a cozinha dela. E aqui a Lu Dandara, que é essa mulher que está desde o começo do projeto e hoje ela é da nossa equipe também, que fala essa frase que a gente usa muito, né? Que se eu mudo, se cambio o espaço em que estou e eu também cambio. Né? Se eu mudo espaço, eu também mudo. Quando a gente começa, né, o projeto, a gente pede para elas trazerem, além do desenho, fotos, né, da casa, antes da gente ir lá. E aí fotos do que ela mais gosta e fotos do que ela menos gosta na casa. E ela trouxe essa foto aqui do que ela menos gosta, que era uma torneira, que para mim não fazia o menor sentido, até ela explicar, né, que era o único ponto de hidráulica que ela tinha, que ela não conseguia enfiar um balde, que o marido falava que ia resolver e nunca resolvia, então ela tinha que ir na vizinha buscar água e ela odiava essa torneira. Então, na casa dela, a primeira coisa que a gente fez foi a oficina de hidráulica, mas hoje a casa dela ela é esse espaço, né, que eu comentei lá, que é a Hora da Luta, que acolhe mulheres, tem diversas atividades aqui.
Aqui já é o segundo andar, que foi feito nas oficinas que a gente fez, os cursos, né, de capacitação de mulheres, de alvenaria, né, de levantar paredes. E aí, aqui já é o segundo andar, então hoje ela mora no segundo andar e a parte de baixo ficou para a hora da luta. Bom, é isso, né, o projeto, assim, basicamente, o que a gente faz. Eu trouxe aqui algumas reflexões, né, desafios. A gente, quando eu conto, assim, parece que é só a parte boa, mas não é. É muito difícil, é um tipo de atuação que é nadar contra a corrente, né, assim, basicamente, a gente fala. Não é né, tem que querer muito, tem que estar muito atento, ter essa escuta, né, atento do que está acontecendo para você conseguir ir se adaptando. Então, assim, tem essa questão das mulheres, né, no Brasil, ainda estão muito no lugar de dependência, né, financeira ou por segurança própria, enfim. Teve mulheres que saíram do projeto porque o companheiro não aceitou. Então, essa mudança de cultura estrutural, enfim, é um grande desafio. Essa independência, né, essa coisa de que a independência da mulher gera medo. É um absurdo pensar isso, mas é verdade, né, o que acontece. A importância de respeitar as dinâmicas locais para desenvolver esses laços de confiança, né? A gente, principalmente vindo da universidade, as comunidades já estão muito cansadas, né? Às vezes de pessoas que vão lá com a melhor intenção do mundo, mas extrai informação e não devolve, né? Enfim, então, assim, esse respeito, né, das dinâmicas locais, esse respeito pelos vínculos, assim, é algo que a gente leva muito a sério, assim, também. Então, por isso a gente tem esses agentes locais, né, que estão tendo um papel-chave, que são mulheres que já participaram do projeto, que continuam com a gente, mobilizando novos grupos e fazendo essa ponte sempre, assim, com as ex-participantes, com as novas participantes, com os movimentos da comunidade, enfim. A gente também tem que sobreviver, né, a uma atuação. Eu não faço, não é um trabalho voluntário que eu faço, né, é o meu trabalho. Então tem esse mito, né, de que o trabalho social não é trabalho. E a gente vem se estruturando, né, desde quando a gente abriu o Instituto para ser financeiramente sustentável. A falta de políticas públicas, e esse exercício contínuo, né, de autocrítica e equilíbrio da teoria e da realidade, porque na teoria tudo faz sentido e tudo é muito legal, mas na prática, quem trabalha com isso sabe, na prática não é muito assim, é muito difícil, assim. A gente tem que tomar várias decisões que na teoria a gente não tomaria, né, assim, vocês vão ver, inclusive, gente, segue a gente no Instagram, Arquitetura na Periferia, no Instagram, pode seguir. Porque é importante, sabe? A gente precisa ter seguidores, a gente precisa ter divulgação, enfim. E a gente não, eu nunca, jamais, eu nem tinha Instagram até a pandemia, então, enfim, chorando aqui as pitangas, né? Mas é isso, gente. Não sei se, acho que deu tempo também, né? Muito, muito obrigada. Graças. Tem só um pequeno vídeo que ela vai pôr aqui pra gente. Através desse projeto é que eu estou conseguindo realizar meus sonhos da minha casa, pronto. Minha voz uso pra dizer o que se cala. A gente aprende muita coisa boa, riscar no papel, usar aquele, saber como medir. Esse negócio de desenhar mudou muito, porque eu via minha casa de outro jeito, eu pude ver onde eu podia colocar uma porta, mudar tudo. A porta do banheiro, no corredor, e quer jogar. A gente aprendeu a fazer as coisas e a sentir que a gente pode se independer se a gente quiser.
tem trabalho para homem e para mulher, existe trabalho. Eu entrei num espaço que até então falavam que não era meu, e isso transporta a gente como pessoa. Nós estávamos levantando a parede na oficina, eu senti que eu não preciso mais depender dos outros, que eu mesmo dou conta de fazer o que eu quero. Hoje no projeto eu sou diretora de relações comunitárias, eu ajudo a formar novos grupos, orientar e acompanhar essas meninas durante todo o processo. A minha casa hoje está quase a ponto de acabamento, faltando portas, acabamento de banheiro, levantar, né, as paredes, vaso, fazer o banheiro direitinho. Eu não esperava que fosse uma coisa grande do jeito que tá, né? Vendo tantas casas, dá aí meu coração quase que desmonta, assim, né? E ver que a gente hoje tem um grupo de mulheres voluntárias que sempre que a gente precisa tá aí para poder ajudar, é maravilhoso. O mutirão para mim foi muito importante também. Economizou até eu ter que pagar um pedreiro. Porque são pessoas que realmente necessitam, né? E que não teriam condições de construir uma casa melhor para eles e para os filhos e netos, né? Se não fosse por esse projeto. Nosso país, nosso lugar. Obrigada. Pode tirar. Eu posso sair? A gente vai ter debate agora ou depois? Obrigada, gente. Bueno, muchísimas gracias, Karina. Vamos a estar recogiendo consultas, preguntas para ella a continuación de la próxima charla. Bueno, acá el próximo disertante se va a tomar unos minutos en acomodarse, así que si hay preguntas para ir comenzando con Karina, las podemos ir conversando ahora. Preguntas, comentarios. Perguntas? Bueno, voy a arrancar yo con una consulta. A mí me quedó mucho esa frase que contaste, decís que el trabajo social es trabajo, y un poco que, bueno, que nos cuentes cómo es la gestión de este proyecto, cuáles son las iniciativas, o sea, un poco el detrás de escena de todo lo que nos contaste, como para poder terminar de comprender esos procesos, porque, bueno, hablando con algunos colegas, veíamos que desde aprender a comprender el espacio, a diseñarlo, hasta la construcción es casi como un circuito completo, complejo y realmente muy emancipador. Concretamente la pregunta sería, digamos, ¿cómo es que accedes a qué comunidad, con qué comunidad trabajar? O sea, ¿cómo es el vínculo ese inicial? Si es una comunidad que busca esta asesoría técnica que vos llamás, o si es en el modo contrario. A primeira comunidade que a gente começou, que é a Dandara, o vínculo era um colega que já tinha trabalhado lá, mas eu fui falando, né, com as pessoas que eu queria fazer esse projeto, e aí eu acabei, alguém me passou o telefone da Luciana, e aí eu fui lá, falei, ó, vamos fazer uma reunião, leva mais 2 amigas. E aí eu cheguei lá, ela estava lá com 2 amigos, a gente conversou, e no dia, eu lembro, a gente saiu batendo na porta de algumas mulheres, e conversando e falando do projeto, então foi assim que começou lá. Na Eliana Silva, foi porque eu mesma já tinha trabalhado lá no desenvolvimento do plano urbano,
de loteamento, então eu conhecia já algumas pessoas, e aí foi através das mulheres da creche que eu apresentei, que elas toparam e fizeram essa mobilização. E aí a terceira comunidade, que é a Paulo Freire, elas ficaram sabendo que a gente estava na Eliana Silva, que elas são próximas, são 2 comunidades próximas, e aí elas nos chamaram. Então foi já um caso de que a gente foi porque nos chamaram. E hoje a gente já está mais, né, as pessoas já estão sabendo mais, então hoje a gente tem um formulário online que as mulheres que ficam conhecendo preenchem para ver se a gente consegue isso. Então a gente tem essa vontade também de ir para outros territórios. Mas o vínculo inicial é uma mulher, normalmente. Assim, não necessariamente o movimento, não necessariamente as lideranças. Pode ser que seja, pode ser que não. Hoje, esse ano, a gente está numa outra comunidade nova também, que aí foi com as lideranças, mas é uma mulher, normalmente. Assim. Respondi? Quería preguntarte si se puede contabilizar de alguna manera cuánto tiempo lleva desde que vas a la comunidad y haces el trabajo de movilización que le llamas vos, todo el proceso de aprendizaje, de hacer los planos, de entender el espacio, todo ese proceso hasta la construcción de la vivienda. ¿Tenés más o menos? Entiendo que puede ser muy distinto en una situación que en otra, pero cuando vos planificás cuánto tiempo te va a llevar eso con la comunidad, ¿tenés más o menos tiempo determinado? A gente planeja o trabalho anual. Então a gente quer que tudo aconteça em um ano, essa parte mais planejada. Então a mobilização acontece janeiro, fevereiro e março. Abril começam os encontros e a gente tenta fazer todas as etapas antes das chuvas, para as obras começarem. Então normalmente setembro acaba esses encontros e aí tem as oficinas de construção mão na massa. E aí esse grupo a gente faz um encerramento simbólico com elas, né, um café, uma conversa, elas recebem, né, certificado e tal, mas elas sempre continuam com a gente, assim, no sentido de que as nossas atividades estão abertas para que elas voltem ou para que elas chamem amigas. Então, assim, tem um grupo de WhatsApp que todas entram, a gente tenta, é como se fosse uma grande comunidade, assim, também. Karina, enhorabuena por tu trabajo. Tengo 2 preguntas. La primera, la gestión del suelo. Si es suelo comunitario, si es suelo privado, si se hace antes. Y la segunda, la particularidad de que sea un espacio no mixto, solo de mujeres, de voluntariado solo de mujeres. As casas, né, os territórios, eles são particulares, né, são ocupações que ainda não estão regularizadas. Algumas já estão com processo já com a prefeitura de regularização e aí cada uma vai ter a sua propriedade. Mas e tem em algumas ocupações que ainda estão mais no início, então não tem, né, dono, mas eles dentro da comunidade cada um tem o seu lote. Já até algumas dessas que a gente tentaram implementar a questão do lote coletivo, mas não deu muito certo, não foi muito para frente. Então hoje em dia é nessa lógica normal mesmo, assim. E a questão das mulheres, é engraçado que quando eu fiz lá atrás, no mestrado, me questionaram isso, assim, não, mas por que só mulheres? Não faz sentido ser só mulheres. E aí eu bati o pé que eu queria que fosse só mulheres, muito pela minha experiência em outros cursos
e atividades que envolviam construção. Né? As mulheres não ficam tão à vontade, principalmente essas mulheres que nem são da área. Né? Eu já sou da área, pelo menos, e mesmo assim eu ia num curso X e normalmente os homens tinham mais assim, esse conforto, né? de falar e tal. E eu queria criar esse ambiente de conforto, de segurança para elas falarem e para elas participarem. Então a decisão foi muito essa, assim, de ser só mulheres. E a equipe Ser Mulheres também vem disso, né? Para elas estarem ali confortáveis de falar e de estarem criando esses vínculos. Mas é engraçado também porque os mutirões nossos são abertos a qualquer pessoa participar, mas só vai mulher. Só vai mulher. Acho que uma vez só foi um homem. Mas é muito legal, assim, é um canteiro de obras que eu nunca vi, assim, né? Eu gosto bastante. ¿La puedo decir desde acá? Lo que se nos había ocurrido preguntar era cómo podemos colaborar nosotros desde nuestro lugar. Había visto en el Instagram que está el link para poder como donar, compartir, o qué otra cosa podíamos hacer nosotros desde acá para ayudar. Eu acho que, estando aqui, né, estando longe da gente, é mais uma questão assim de... A gente faz alguns eventos online também, assim, de conversa, né, de trocar informação, de falar sobre o assunto. Eu acho que é legal ir criando também plantando essas sementes assim, desse tipo de atuação, né, em outros lugares. Então, por isso que eu até brinquei, mas eu acho legal seguir a gente assim, nesse sentido de ver essas ações que a gente faz. Eu acho que pessoas de fora já participaram, inclusive, assim, já teve meninas do Equador, do México, mas elas participaram do online e depois foram para o mutirão. E divulgar, assim, eu acho que quanto mais gente souber, assim, do trabalho, melhor, assim, também. E divulgar que a gente tem também a plataforma de doadores, né, aí quem tiver alguém que conhece alguém que pode doar qualquer valor, enfim, tem lá a plataforma online também. Bueno, muchas gracias, Karina.